Olá, quero começar esse momento fazendo a você uma pergunta simples, aparentemente óbvia demais, portanto tendo uma resposta fácil. Você já enfrentou alguma tempestade na vida? A pergunta é simples, imagino que a resposta também. É certo que a grande maioria vai dizer, sim, enfrentei. E aqueles que não declaram que enfrentou é porque as desconhecem, mas certamente essas tempestades apareceram e foram enfrentadas. A pergunta é, com quem você estava enquanto você tentava lutar contra a tempestade? Saiu ileso dessa tempestade ou saiu de lá com muitas feridas? Bom, o texto da Palavra de Deus, registrado em Mateus 8, versículo 23 em diante, texto conhecidíssimo, ele então nos traz essa informação, que Jesus estava com seus discípulos e esses seus discípulos o seguiram. Versículo 24 nos diz, de repente levantou-se do mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas, ele porém estava dormindo. Escute agora, os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram dizendo, Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Ele lhes disse, por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar e seguiu-se grande bonança. Aqueles homens se admiraram, dizendo, quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Texto maravilhoso e que dá para mim e para você uma base muito boa para entendermos como devemos e com quem devemos enfrentar as nossas tempestades. Tempestade, todos nós temos. Algumas tempestades são passageiras, elas causam até um certo dano, mas passam ligeiro. Outras tempestades persistem uma noite, uma madrugada e invade a manhã e parece não ter fim. Eu não sei que tipo de tempestade você está enfrentando. Essa tempestade ela pode ganhar várias faces. Pode ser um problema de saúde, como já dito, pode ser um problema, de repente, de finança, pode ser uma angústia em relação a algum desacerto na sua casa, na sua família, eu não sei. Ou dificuldade em lidar com alguma perda, e aí a gente poderia falar sobre várias configurações para essas tempestades que nós enfrentamos. Podemos pensar, por exemplo, uma perseguição no trabalho, uma ameaça de um vizinho, e aí por diante. Mas o que é mais importante não é que cara tem esta tempestade, mas o que é mais importante aqui é entendermos como se vence uma tempestade. Poderíamos pensar sobre várias respostas à luz do texto que nós lemos, mas quero refletir brevemente sobre alguns aspectos. O primeiro deles é que as tempestades, no primeiro momento, que o texto nos traz, elas não dão aviso prévio para surgirem. O texto diz que foi de repente que se levantou uma grande tempestade. Não há aviso prévio para uma tempestade. Seria muito bom, né? Se de repente, um mês, um ano antes, soubéssemos de algumas tempestades que enfrentaremos na vida, poderíamos nos precaver, nos preparar melhor e talvez enfrentá-la de um jeito muito mais tranquilo. As tempestades aparecem, simplesmente, quando menos esperamos, até que dá algum sinal, é óbvio, mas a hora que a gente pensa, ela já está ali. E aí é somente esperar e enfrentá-la quando necessário, quando possível. E o texto nos fala aqui então, de que quando essa tempestade se levanta e foi de repente, portanto veio de surpresa, os discípulos ficaram apavorados. É muito comum quando nós estamos passando por crises, ficarmos desnorteados, apavorados, angustiados, sem conseguir entender como sairíamos dali. O texto mostra então que os discípulos estavam assim e ao se aproximarem de Jesus, tentam despertá-lo, uma vez que Jesus estava dormindo naquele barco. Ao ser despertado, o Senhor então diz, por que temeis, homens de pequena fé? Bom, eu disse, como enfrentar uma tempestade? A primeira resposta está em cima dessa expressão. É com fé que enfrentamos as nossas tempestades. Não adianta tentarmos enfrentar simplesmente usando nossa força, nossa inteligência, estratégias humanas. Tem tempestades que até podem ser resolvidas por esse caminho, mas boa parte delas, se nós não tivermos muita fé em Deus, iremos sair da tempestade com muitos danos, com muitos prejuízos, machucados, feridos, maltratados, se não mortos, dependendo da tempestade. Mas é com fé em Deus. Havia no coração do Senhor Jesus ali um desafio para aqueles discípulos. Ao enfrentar aquela tempestade, o Senhor Jesus o faz movido por fé. Ele
traduzia ali naquele ato uma postura que ele esperava dos discípulos. Esperava que os discípulos agissem por fé e enfrentassem aquela tempestade usando a sua fé. Olha, não dá para você ir muito longe quando está passando por algumas lutas, algumas crises, se você não aprendeu, por exemplo, a dobrar os seus joelhos, a orar, a clamar, a jejuar, a buscar a Deus, a esperar no Senhor, porque Deus age. Deus se movimenta no campo da fé quando agimos por fé. O texto ainda fala que o Senhor ele se levanta, ele repreende o vento e o mar e logo depois se segue grande bonança. Bom, uma outra forma de enfrentar a fé, além de enfrentar a tempestade, melhor dizendo, além de ter fé, precisamos saber com quem estamos na hora de enfrentar a tempestade. Apesar dos pesares, do desespero, da angústia, havia um dado especial aqui nessa revelação. Jesus estava presente. Ele estava naquele barco. É quando o Senhor está na nossa vida, é quando Ele está na nossa família, é quando Ele está na nossa empresa, é quando Ele está conosco, que nós conseguimos enfrentar as nossas tempestades. Existem pessoas que ignoram a presença de Deus. Na verdade, algumas rejeitam deliberadamente a presença de Deus. Mas é exatamente a presença de Deus na nossa vida que nos garante a bonança, que nos garante a paz após a tempestade, que nos garante que a tempestade vai cessar, que a crise vai embora, que vai se fazer grande bonança, tranquilidade. A paz de Deus é instaurada, a paz de Deus é estabelecida à medida da presença dEle. Deus está presente na sua vida, está presente na sua casa, está presente na sua empresa, Ele está contigo, porque se Ele está com você, não tenha dúvida, Ele vai te auxiliar, a tempestade vai precisar recuar e dar lugar à bonança, à paz, à quietude de alma. Quando Deus está presente, quando nos movemos por fé, não tem tempestade tão grande assim que nos faça sucumbir e naufragar com a nossa vida. Que tempestade você está enfrentando? Enfrente-a com fé e enfrente-a com a presença de Deus. Deus te abençoe e te ajude nesse processo, em nome de Jesus. Amém.